Na entrevista de hoje, recebemos José Maria Chapina Alcazar. Ele é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e ex-presidente do Sescom, também de São Paulo. Nós vamos conversar hoje sobre e-social. Seja bem-vindo, Zé Maria. Posso te chamar assim? À vontade. É uma honra, é um prazer estar aqui com você, Silvia. É uma gratidão muito grande. E vamos aí bater um papo sobre burocracia, Delicado. controle do fisco, a eletrônica nas relações trabalhistas, que é o e-social. É o e-social. Vamos então um pouquinho antes. Como é que está o Brasil com um nome que está sendo muito usado hoje em dia? A gente falou aqui há pouco, pejotização. Hoje todo mundo virou PJ, ou não? Silvia, a pejotização é uma fuga dos empresários para pagar menos imposto em função da alta carga tributária. Ela é perigosa, é delicada, existe aí uma falta de conhecimento dos riscos que se correm, mas é uma moda em função para se procurar pagar menos tributo, menos encargos sociais. Mas está errado? Está errado quando é uma simulação da relação de emprego. Por exemplo, você é empregado de uma empresa e é induzido a criar uma pessoa jurídica que você aí tem uma redução do seu custo tributário. Você, quando empregado, você tem desconto da Previdência Social, tem desconto do Imposto de Renda e a empresa paga a Previdência Social sobre o valor da tua remuneração. Quando você cria a PJ... Que dizem que sai o dobro. Exatamente, é isso mesmo. Quando você cria uma pessoa jurídica, você se livra desses pagamentos do desconto da Previdência Social, economiza 20% de remuneração que incide sobre o salário e fica carregado tudo em cima de uma PJ. Então, o perigo dessa pejotização é quando é mascarado a relação de emprego numa atividade de pessoa jurídica. Quer dizer, eu sou um prestador de serviço, como se fosse uma empresa prestadora de serviço, mas na verdade quem está trabalhando lá é a Silvia, que está indo todo dia, aí bate você, o ponto, como entra. Silvia, você tem um compromisso de marcar o ponto, de chegar num horário determinado, de sair num horário determinado, então você está sobre as regras. De comparecer de segunda a sexta, de Segunda a estar sexta, sob ordem de alguém, exatamente. quer dizer, todo então que você configura está vínculo. submissa a uma relação de trabalho. Quando uma PJ, ela não tem essa característica. Quando uma empresa prestadora de serviço, ela não se submete às relações de trabalho. Ela tem a sua liberdade de trabalho e fica presa a um contrato de prestação de serviço. Então, quando isso é desconfigurado de forma disfarçada, é o risco, é o um perigo. problema. E você vai ver agora que com a entrada do e-social, isso vai ficar muito transparente. Vamos lá falar então, o que é e-social? Tem alguma coisa eletrônica, alguma coisa digital? Do que a gente está falando? O e-social é a parte final do sistema público de escrituração digital. Eita, Então começou com a nota fiscal eletrônica, onde começou a informatização do controle. Saiu do papel, daquele bloquinho de nota. E aí foi para a nota fiscal eletrônica. Depois entrou o controle da administração do contribuinte pela eletrônica, que é o Sistema Público de Escrituração Fiscal, os SPEDs da vida. SPED fiscal, SPED contábil. E agora vem, para finalizar, o e-social, que é a relação, controle das relações trabalhistas pelo processo eletrônico. Aí aperta, aí fecha o cerco. Por quê? Hoje, cada empresa processa a sua folha de pagamento pela sua controle interno, pelos seus softwares de gestão, ou até manualmente ele faz a folha de pagamento. Agora, a partir deste ano, todas as empresas têm que entrar no regime do e-social, porque passa a ser feito eletronicamente por um sistema do governo. Então, o que muda? A folha de pagamento dos empregados de uma empresa passa a ser processada por um sistema do governo. Então, o governo não passou a emitir a nota fiscal eletrônica de todo o contribuinte, da indústria, do comércio, da prestação de serviços. Sim. O sistema de folha estava fora. Agora, entra o sistema de folha no controle eletrônico, por isso é eletrônica social. Como foi a entrada da empregada doméstica, que passou também a ser controlada pela eletrônica. Então, o e-social, que é a relação trabalhista dos empregados e das questões de medicina e saúde, passa a estar dentro deste âmbito do controle da eletrônica. Então, o governo passa a ter o domínio de todas as transações das relações trabalhistas dos seus funcionários. Por um lado, o projeto ele é revolucionário, como foi o da nota fiscal eletrônica. Nós temos que tirar o chapéu aos homens do governo, porque de um sistema
complexo, tributário, de uma coxa de retalho, que é a legislação trabalhista. Pluralizada. Exatamente, da legislação trabalhista. Brecha. Eles criaram um mecanismo de gerenciar toda essa burocracia que tem na administração das empresas. Então, com isso, eles querem atingir que meta? Diminuir os fraudes à Previdência Social, diminuir fraudes à aposentadoria, diminuir fraudes ao Fundo de Garantia. Na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, nós temos prédios de 20 andares, 25 andares, são verdadeiras delegacias da Polícia Federal, com prédios totalmente lotados de processos de fraudes de fundo de garantia, de aposentadoria e de seguro-desemprego. Quer dizer, pessoas recebendo assim, dinheiro indo para alguém que não deveria receber. Exatamente, afastamento, aposentadoria por invalidez, uma série de fraudes à Previdência e ao governo. Então o governo cria esse mecanismo para buscar coibir esses excessos de desvio de dinheiro público. Mas, ao mesmo tempo, ele vem punir os bons empresários, porque ele cria um sistema sofisticado que exige uma atenção redobrada do contribuinte brasileiro para atender uma demanda de fiscalização do governo. Quer dizer, nós pagamos hoje uma carga tributária insuportável, onde a empresa só tem ônus, não tem benefício nenhum, e o que está acontecendo? Esse excesso de burocracia eletrônica não gera simplicidade, acaba trazendo aumento da carga de burocracia para o empresário brasileiro, e ele tem alternativas de sair do país e ir aqui para o Paraguai, Uruguai, onde o custo tributário é muito menor e a burocracia é muito menor. Mas então, aí o dinheiro também está indo, quer dizer, os impostos estão indo para outro país. E o emprego também. Também. Então eu vejo o Brasil com essa sistemática na contramão do empreendedorismo, porque ele quer coibir a sonegação, ao invés de ele reduzir a carga tributária, criar um sistema simplificado de impostos, onde ele vai atrair todo mundo para pagamento do imposto sem correr risco. Então não é o caminho, a gente vê que o caminho está errado, mas como não se consegue aprovar uma reforma tributária, uma reforma política... É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. As leis foram criadas, nós deixamos as leis serem aprovadas, não adianta chorar o leite derramado. Aí eu imagino quem está acompanhando agora o nosso programa, se é micro ou pequeno ou médio empreendedor, como é que fica a situação dessas pessoas? Por que eu estou falando delas? O mercado de desemprego é grande, ainda é muito grande. A gente está falando na cifra de mais de 14 milhões ainda. Muitas dessas pessoas pegaram lá o seu fundo de garantia e abriram o seu negocinho, achando que vai resolver o problema. Não tem mais patrão, agora eu sou meu patrão. E muitas pessoas precisaram contratar funcionários. Então, elas tiveram de abrir uma empresa, vai lá, faz lá o seu MEI, faz a sua empresa, enfim, o tipo limitada, a SA, enfim, não sei que empresas são, sem nem ter esse subsídio, esse respaldo aqui por trás do que você está falando. E agora você está dizendo que o governo vai vir com mais essa... Aí, Silvia, como é que faz? Elas vão fechar essas empresas? Você entra num caminho muito interessante, porque nós temos pesquisas do Sebrae que diz que a mortalidade das empresas, das pequenas empresas, nos primeiros 10 anos, quase que 80% das empresas não concluem o seu ciclo e fecham. A gente tem uma explicativa por isso. O pequeno empresário, quando ele estava na informalidade, ele pegava o seu dinheirinho livre, ele estava na informalidade ilegalmente, mas ele recebia o seu dinheirinho, fazia os seus negocinhos e não tinha nada a cumprir de obrigação acessória. Quando o cerco vem acontecendo e todo mundo exigindo documentação, nota fiscal, o que acontece? Ele vai se formaliza com uma pequena empresa. Quando ele se formaliza com uma pequena empresa, ele entra num tamanho cipual de complicações que ele precisa contratar um contador, ele precisa dedicar parte do seu tempo a essa gestão de burocracia tributária. Aí ele chega à conclusão, depois de 3, 4, 5 anos, que era melhor voltar para a informalidade do que ficar formal. Mas o rigor, com esses escândalos todos que aconteceram, o que está acontecendo? O cerco está fechando nas transações empresariais. Você hoje não tem mais como fazer uma transação qualquer financeira, porque se circulou pelo banco, você está sendo declarado e cruzado. Você está sendo visto. Está sendo visto. Você está sendo visto. Você não tem mais... Não dá mais para guardar dinheiro no colchão. Exatamente. Você não tem mais como ser um empresário de improviso. Você tem que se especializar. Formalizar. E você, para montar o seu negócio, monte com pré-estudo, com planejamento, para ver se o seu negócio vai ser viável, porque às vezes a ilusão de ter um negócio próprio... Uma ideia na cabeça, uma grande criatividade... Exatamente. Para sair do emprego
querendo ser um empreendedor, precisa ter um projeto e começar certinho, tudo redondinho, para não ter preocupação, tá? Há uma coisa que a gente também ouve muito aqui nas entrevistas que nós temos, é que é a folha de pagamento, né, das empresas. Tem alguma melhoria aí de fiscalização, de tributação nessa área aí, já que... Infelizmente, não. Tem aumento de burocracia. Então vai a pejotização rolar de novo aí. Volta ali na pejotização. A pejotização simulada está com seus dias contados pela entrada do E-Social. Por causa do E-Social. Isso, porque a partir de novembro entra uma nova obrigação que chama-se REINF. O REINF é a informatização de todas as pessoas jurídicas, de todas as retenções. Ninguém mais vai ficar fora aí da... Então, o que vai acontecer com a pejotização? Aquela empresa que foi criada de uma eventual relação de trabalho, que fornece nota para um mesmo patrão, nota número 1, nota número 2, nota número 3, e assim vai para o mesmo contratante, fica evidenciado a característica de uma simulação de prestação de serviço via PJ. E aonde aí a Receita Federal e a Previdência Social vão bater o olho e fiscalizar e desenquadrar ela de PJ e vincular o vínculo para um funcionário. Isso cobrando, daí não é uma empresa. Exatamente, cobrando multa, juros, correção monetária de tudo. Então o risco é muito grande. E essa parte da medicina e segurança, como é que entra isso? Que história é essa? Então, a medicina e segurança do trabalho, ela é uma necessidade... Existe, está dentro do E-Social também, que isso é uma parcela que estava fora. Como é que é a relação hoje do pequeno empresário? Você contrata um médico e ele cuida dessas atividades e você recebe os relatórios de avaliação de todo o seu corpo de funcionários. Agora esse médico, a partir de novembro, ele vai ter que entrar dentro desse sistemão do E-Social e informar ali todos os laudos médicos, riscos trabalhistas que tem, que a empresa está cumprindo. Então entra tudo num guarda-chuva só de controle. Então as coisas vão ficar muito mais transparentes para o governo olhar para o contribuinte e ver o que ele está deixando de cumprir e o que ele está cumprindo, com riscos e multas aplicáveis de acordo com a legislação trabalhista. Então muda a cultura do empresário brasileiro, do pequeno empresário, do médio, porque nós tivemos dois momentos. Nós tivemos as grandes empresas acima de 80 milhões de faturamento ano, que já começaram a atender o E-Social no primeiro semestre. As empresas pequenas, as de lucro presumido e do Simples Nacional, que é abaixo de 80 milhões de faturamento ano, começou a obrigatoriedade a partir do segundo semestre. Então nós estamos exatamente numa... Está todo mundo avisado, né? Está todo mundo avisado e tem que cumprir. Agora, só que a fase, eu acho que é oportuno esse momento aqui, de alertar os contribuintes e os nossos assistentes que não deixem para a última hora, porque a primeira folha de pagamento que começa a ser transmitida ao governo é agora, no mês de outubro. Só que antes eu tenho que cadastrar os meus funcionários no E-Social, mandar os dados para o banco de dados do governo, o governo vai validar e vai fazer o batimento se os dados que eu estou mandando está conferindo com o que ele já tem. Enfim, passa todo por um processo de validação de cadastro, para depois passar a folha de pagamento. E a folha de pagamento, ela entra dentro do banco de dados do governo. Então, eu posso executar a folha no meu sistema, mas eu tenho que fazer uma parametrização, um depara de todos os códigos que eu uso de proventos e descontos para o sistema do governo. Porque vai ser processado numa única base de dados. Então, muda a cultura de gerir a empresa pequena. O que muda a cultura? Hoje, para você ter uma ideia, a pequena empresa quem processa esses dados é o contador, que cuida. Bom e velho contador. Exatamente. Tá. Hoje nós estamos no mês de outubro, então está se processando a folha do mês de setembro. É comum eu estar processando a folha agora no mês de setembro e vir junto com esta folha uma informação de admissão de um funcionário que começou no dia 1º de setembro. Então eu tenho que incluir esse funcionário e gerar a folha com esse funcionário admitido. Isso é o que acontece no dia a dia. Tá. Com o E-Social muda a relação. Eu tenho que informar o programa do governo no dia que ele começa a trabalhar, um dia antes. Não no mês seguinte. Um dia antes que ele começa a trabalhar. Vai começar amanhã, eu tenho que informar hoje, tá? Tem uma demissão, eu tenho que informar no dia do fato da ocorrência. Então a relação... Não dali isso. Então as empresas... Exatamente. Então as empresas têm que mudar a sua cultura na relação dessas informações. Ou seja, não espere que o contador será a solução de tudo, porque se você não contribuir com a gestão, ele não vai conseguir atender às necessidades e vai, consequentemente, gerar uma multa pela falta de cumprimento do prazo.
Zé Maria, agradeço a sua participação no nosso programa e fica aqui o convite para você voltar, porque eu acho que tem mais assunto aí falando. Acho que a gente só começou a destrinchar isso daí, obrigado, né? e estou à disposição para outros momentos. Prazer, super obrigada mesmo. Conto com você, hein? Obrigado, em pode breve. contar, pode ser. Até a próxima, gente.